Ela falou que era pra terminar a história e fazer um teatro. E depois a gente montar um grupo e fazer teatro. Eu não fiz. Eu gosto. Tá bom, não tem problema, porque não precisa todo mundo apresentar hoje. Vamos ver depois quantos vão ficar sem apresentar e vocês podem... Desculpa, eu não estava sabendo de nada disso. Mas, Duda, não estou entendendo o que será que aconteceu. Tu saíste da aula passada? Eu não sei, acho que a minha internet caiu alguma coisa, porque eu não estou sabendo de nada disso. Tá, mas, Duda, não tem problema, tá? Porque eu tenho certeza que mais gente hoje não vai estar pronto para isso. E até porque algumas pessoas tinham faltado, daí vocês preparam para a próxima aula. Tá? De repente, até um outro texto, não tem problema. Depois a gente combina. Tá? Ô, prof. Fala, Maria. Normalmente eu acordo 10 minutos antes da aula. Hoje eu acordei 6h45 para ensaiar esse desastre desse treco. Que bom. Eu acordei 5h55. Gente, tá louco. Acordar assim do nada, não consigo nem morrer. Que bom. Prof. Fala. Eu não consegui ler o capítulo lá do Robson Crusoe. Que ruim. E a Duda, o capítulo do leste? Eu li. Ó, tá vendo? Sempre pode acontecer assim. Um faz uma coisa, outro faz outra. Tá, agora a nossa preocupação vai ser com os que fizeram e vão apresentar. Depois, os que não fizeram, a gente combina outra data e talvez até outro texto, para não repetir esse. Tá? Então, vamos lá. Quem é que gostaria de ser... Ah, oi, Tom. Não te anotei ainda. Deixa eu ver se mais gente chegou. João Teodoro, não. Giovanni, não. Samuel, chegou? Não. Vitória? Vitória também não. Então, vamos lá. Estão prontos, né? O Batman ali. Prof, dá pra me ouvir? Para te ouvir, dá. Quem é o grupo? Me digam aí, começando por quem é o grupo. Pode começar pelo nosso. Acho que já tá todo mundo aqui, né? Ótimo. A Lu já tá aqui? Acho que a Luísa não tá. Eu tenho que esperar a Lu, então. A Luísa não chegou. Ela disse que ia ver um jeito por causa que ela não tem. Oi, prof, bom dia. Desculpa o atraso. Bom dia, Vitória. Tudo bem? Então, o segundo grupo, só tem um botão enorme. Podemos ir na segunda aula porque a mãe do Giba está em live e o Giba é um dos personagens principais. Tá. Então, peguem os dois grupos que tem são esses? Ou tem mais algum grupo que poderia começar agora? Alguém já apresentou, prof? Não, ninguém. Ah, tá. Estamos só na organização. Prof, faz se a Lu não entrar até a segunda aula, a gente apresenta na segunda aula, junto com os outros grupos. Se a Sim. Luísa entrar na primeira, a gente apresenta. Tá. Depois a gente vai vendo, né? Porque, claro que a gente não vai... Se a gente não fizer agora, mesmo que a Luísa chegue daqui a 1 minuto, nós já tivermos começado outra atividade, aí vai ser depois da outra atividade, entendeu? Tá bom? Eu tô com pena, porque eu tô vendo que tem todo mundo muito animado aí, com claquete, com fantasia, com madrugada acordada cedo. Acho ótimo. Então vamos aguardar que eles cheguem. Vamos ler o último capítulo dessa primeira parte do Robinson. Ô, prof, não dá pra gente ir apresentando quem não fez aquele negócio? Mas, Sofia, não é que alguém no teu grupo não pode? Não é isso, aquele negócio lá das palavras, o que significa? Ah, a apresentação da pesquisa. Sim. Eu tenho uma dúvida, essa pesquisa, eu não sei se tá certa, é Ivan Jeff? É esse carinha também? É, Ivan. Jeff. Já. É, Jeff, ou Jaff. É, porque como ele é brasileiro... Daí é que eu fiquei em dúvida, o que ele tem a ver com o Robson? Daí eu fui lá no Tom e no Robson e fiquei procurando, mas daí eu acho que eu falei, deve ser da chave de casa. Sabe como é que tu poderia ter feito para descobrir?
Quem é que sugere alguma coisa? Eu fui nos livros dele, mas não consegui achar nenhum, sabe? Ah, é? Pesquisei, Dananã, Robson Crusoe, Dananã, mas não vi. Deixa eu ver, se eu puser só o nome dele na internet. Aparece os 60 livros, mais de 60 livros que ele fez. E não aparece a chave de casa? Aparece. Sim. Livros. Ó, quando a gente só coloca assim, Apareceu. já aparece Dona Casmurra, o Vampiro que Descobriu o Brasil, Longe dos Olhos, tarará, e a chave de casa. Tcharam! E, Sofia, tu fizeste sobre ele? Eu fiz sobre os três, mas York eu não consegui muita informação, porque ler texto de cidade eu tenho muita preguiça. Aham. Nascida em tal ano, tem muito Por isso que eu gostei de fazer um de cada tipo. Ó, a Luísa tá chegando. Eu peguei Um de duas cada informações, sabe? No primeiro era um objeto, uma cidade, uma pessoa e uma planta. Uma técnica de fazer planta. Então, Sofia, tu queres apresentar uma das tuas pesquisas agora? Ok, pode ser. Então Eu vamos. vou apresentar a minha do Ivan Jeff, que é o que eu fiz mais. Pode ser Tá. do Daniel Defoe também. Ivan Jeff foi um escritor brasileiro, foi roteirista, redator e editor brasileiro. Ele fez mais de 60 livros para o público infanto-juvenil e venceu 2 vezes aquele prêmio. Foi finalista, não venceu, não sei se ele venceu. Aquele prêmio do Jabuti, que é um prêmio literário que ele tem o interesse de premiar os autores, ilustradores, coisas assim do ano. Daí Só um ele tem. pouquinho, só um pouquinho. Sofia, abre a tua câmera. Fica Tá, melhor. Tá. Quer que eu faça de novo? Então, o microfone prof, tá desligado. Pode continuar daqui onde tu paraste. Tá. Ele tem 63 anos, é nascido no Rio de Janeiro. E foi isso que eu fiz dele. Daí os filhos, eu também não. Os filhos é o do Daniel Defoe. Eu tava confundindo. E posso apresentar o Daniel Defoe também? Uhum. Ele foi um escritor e jornalista inglês. Morreu em 24 de abril de 1731. Teve 5 filhos. Foi acusado de espionagem, que eu fiquei tipo, quê? E foi preso. E tentou ser comerciante e viajou pela Europa. Só isso. Eu fiz assim as partes que dá pra me apresentar sem ficar lendo muito. E todas as formações dos dois eu peguei do Brasil Escola. Brasil Escola. Aham, legal. Pior que eu peguei só 2 informações. Que é uma cidade histórica da Inglaterra e foi colonizada por romanos. Prof, Peraí. Foi colonizada por? Romanos. ô prof, O Ivan Jeff também e a Sofia falou tudo que eu ia falar. Pedro, Ô, abre prof. a tua câmera. ô prof, Tá bom. prof, Fala. o meu texto que eu escrevi ficou bem parecido com o da Sophie, quando eu pesquisei do Daniel Defoe. Só que uma coisa que não apareceu no site que eu pesquisei, que foi no Wikipedia, não apareceu sobre ele ter sido preso, sobre isso que aconteceu. Aham. Ah, o Daniel Defoe, essa parte do preso eu peguei na Wikipédia, eu pesquisei em 2. Ele foi acusado de espionagem, daí foi preso. Ah, não, foi no Brasil Escola que eu peguei essa parte do preso. Ele fez... Por isso que o bom é a gente, quando faz pesquisa, usar várias fontes, até para comparar, né? Tem coisas que às vezes numa fonte diz de um jeito, tem coisas que na outra acrescenta. Se vocês fizerem em várias fontes, corre menos risco de que todos os trabalhos fiquem iguais. Entendeu? Fala. Não sei o que aconteceu, mas o volume do meu celular tá muito baixo. Eu vou tentar entrar pelo da minha mãe. Tá bem. Tá. Então, Pedro, o que tu entendeste no teu? Sem ler, pode só nos contar, mesmo que seja o que tu ouviste ela falar. O Ivan Jeff tem 63 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele tem mais de 60 livros de ficção para o público infanto-juvenil. E ele é um escritor, roteirista, redator e editor brasileiro. Ele já ganhou, né, ele já foi premiado pela União Brasileira dos Escritores.
Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil e 2 vezes finalista do Prêmio Jabuti. Uhum. É isso. Deu para ver, assim, eu, por exemplo, que conhecia alguns trabalhos dele, não sabia que ele tinha escrito tantos livros assim, né? A maioria para jovens. Ele tem também... 63 livros, 60 livros. Outra pessoa? Quem mais pesquisou sobre esse autor? Eu. Vai, fala para nós, Gilberto. Ele é um escritor, roteirista, redator Abre e a sua câmera. É por causa que eu não posso, não pode sobrecarregar a internet. Só na hora de falar isso. Acho que não vai sobrecarregar. Só na hora de apresentar o teu... Vai. Ele é um escritor, roteirista, redator e editor brasileiro, que criou mais de 60 livros de ficção para o público infantil. E um deles é o livro A Chave de Casa. E seu primeiro livro lançado foi 3 contra T, que foi lançado em 1991. E o último livro que ele postou, foi em 2019. Ele nasceu em 1957, em Rio de Janeiro. E ele está com 63 anos, se formou na Universidade Federal de Rio de Janeiro e começou a escrever na década de 80. O primeiro trabalho dele foi como roteirista de histórias em quadrinhos de terror. Escrevia para cinema e teatro. De seus 60 livros publicados, que são mais conhecidos são os O Vampiro que Descobriu o Brasil, Manual de Sobrevivência Família e Onde Fica o Ateneu. Essa coleção do Onde Fica o Ateneu é uma coleção que ele fez, que vários autores fazem, que pegam livros clássicos da literatura brasileira, livros bem antigos, que ficaram famosos porque são muito bons e porque contam o Brasil de uma maneira, e criaram uma história para jovens, como se fosse usando aquela história clássica, para que os jovens fiquem com vontade de conhecer a obra verdadeira. Entenderam? Sabe o Náufrago, o filme Náufrago, que alguns de vocês viram? É uma história usando o Robinson Crusoe. Daí a pessoa vai lá ler o Robinson para saber qual é a comparação. Aquele livro chamado Naufragados? Qual? Tem um livro chamado Naufragados, é isso? Naufragados, não sei se é, mas O Náufrago é um filme, não é o livro. O que significa isso que o Gilberto falou, que ele era roteirista de história em quadrinhos? O que quer dizer isso? Ele criava, ele imaginava, vai fazer o texto e depois o pessoal ilustrava. Ele imaginava a história. Muito bem, Maria Clara, é isso, tá? Ser roteirista é imaginar a história em linhas gerais, não é ele que vai escrever todos os detalhes. Mas quem faz o roteiro imagina as linhas da história, tá? E depois isso pode até se transformar num livro. No caso, ele imaginava as histórias para um livro de história em quadrinhos. E aí depois não era ele que desenhava. Tá? Muito bem. Mais alguém pesquisou sobre esse autor? Eu só queria pedir para que vocês não leiam. Eu vi que o Gilberto leu, mas o melhor não é ler, é contar. Qual, professor? Sobre o Ivan Jaff, sobre esse autor. Ou Jeff, não sei. Não. Depois, quando vocês chegarem nele, eu posso ir sobre o Daniel Delfoy. Então vamos lá. Se ninguém mais fez sobre o Jaff, pode ser a Marina começando. A Vitória quer ir, deixa ela ir primeiro e depois eu vou. Não, eu não quero ir, eu só tenho uma dúvida. Então... Sobre o teatro. A gente vai apresentar o início da história também, né, que já está pronta? O primeiro grupo pode apresentar inteiro, se tiver preparado, né? Prof, a gente saiu tudo e tem personagem só quando eu... A gente também saiu tudo. Vocês vão apresentar o que está ensaiado, tá? Mas o legal é que o primeiro grupo, digamos que um grupo preparou só o fim. Então, esse grupo não vai ser o primeiro. O primeiro grupo vai ser escolhido alguém que fez o começo também. E aí fica mais... Por causa que o começo da história a gente mudou um pouco.
5. A gente Não mudou tem problema. a história toda praticamente, quase. Não tem problema. Maria, lembra de começar as tuas frases? Não precisa botar esse por causa quê. Tu podia ter dito assim, é que a gente mudou a história. Entendeu? Não precisa botar o por causa que, porque fica repetido, né? O bom é trocar o por causa que por quê. Não tem importância se uma outra vez escapar. A mesma coisa que as pessoas que dizem muito tipo isso, tipo aquilo outro. Não tem importância que escape um aqui, um ali. Mas tentem não dizer todo o tempo, tantas vezes. E como daí, quando vai contar uma história. Tá? Mas, em compensação, se a palavra escapa, não precisa dizer, ai meu Deus, eu sempre me esqueço. Não tem importância. Escapou, deixa ela passar. Tá? Então, quem que vai falar? O Daniel Defoe? É Defoe ou Defoe? Com Se ele no escreve final. com E no fim, mas na pronúncia não precisa dizer. Pode só pronunciar Defoe. Defoe. Na verdade, depende de onde é a palavra, né? Se é um nome francês, por exemplo, vai pronunciar só Defoe. Marina, abre a tua câmera só na hora de apresentar, por favor. Abre a câmera, tá. E todo mundo vai fazer isso, tá? Na hora de apresentar. Parecia Alice. Saudade. Na hora de apresentar, sempre abram a câmera. E tentem ler o mínimo possível. É claro que de vez em quando precisa ler, para saber uma data, para saber o título do prêmio, digamos, ou o nome da cidade. Vai, Marina. Começar? Dá pra Vai. me ouvir direitinho? Romancista inglês, nascido em Londres, considerado um precursor do romance realista inglês. Filho de um pequeno comerciante e membro de uma família desistente da igreja anglicana. Tentou preparar-se para seguir a carreira eclesiástica, mas devido a uma educação desordenada, desistindo da carreira religiosa, decidiu estabelecer-se como comerciante. Viajou muito pela Europa com diversos empreendimentos comerciais, mas não teve muita sorte. Atraído pela polícia, estabeleceu-se em Londres e tentou viver como jornalista liberalista. Metido em intrigas policiais, começou a escrever numerosos panfletos, encarregado de muitas ocasiões por dívidas e por muitos políticos. Acusado de espionagem, foi encarregado, mais uma vez condenado ao pelourinho. Marina, deixa a câmera e tu consegue nos contar alguma dessas coisas agora que tu leste? Microfone. Microfone. Ele escrevia alguns romances e era filho de um comerciante, assim, não muito grande, sabe? Não vendia muito. Mas aí, ali por volta de 1700, se eu não me engano, ele desistiu e virou comerciante junto com o pai dele. E ele viajou pela Europa em busca de coisas comerciais, sabe? De alguma coisa melhor. Mas não conseguiu. Aí ele ficou atraído pela polícia. Não sei dizer. Luísa, quando é que ficou mais fácil de entender o que a Marina contou? Quando ela leu ou quando ela explicou? Quando explicou. Entendeu, Marina? Sempre que vocês forem apresentar alguma coisa na sala, o melhor é ler antes, pode até ler em voz alta, eu botei isso no papel lá que eu mandei para vocês. Leiam antes, leiam em voz alta, andem pela casa com o trabalho, contando. Imaginem que vocês estão contando aquilo para alguém, tá? Porque fica muito melhor para quem está ouvindo quando vocês contam, muito melhor do que quando vocês
Leem, principalmente se vocês não leem faz tempo aquela coisa, porque aí vai aparecer palavras que vocês nem sabem o que é, tá? E aí é chato. É bem legal quando vocês contam, tá, Marina? Ficou bem melhor, tá? Duda? Posso ir? Pode. Tá, eu também pesquisei sobre Daniel Defoe, né? Ele nasceu em 1660 em Londres. Sua família era muito religiosa, né? E também tinha um pequeno comércio. Quando ele acabou os estudos, ele queria seguir na vida religiosa, né? Porque a família dele era muito religiosa. Daí ele queria também ter uma carreira religiosa, mas acabou que não deu certo. E ele foi virar comerciante igual o pai dele. Daí, como ele era comerciante, ele fez várias viagens. Em algumas delas, ele se meteu com política. Daí, ele até acabou sendo preso algumas vezes e ficava devendo dinheiro para algumas pessoas. Daí, depois, em 1719, ele decidiu virar escritor e, em 1719, ele lançou o livro Robinson Crusoe, que é até hoje o livro mais famoso dele, né? Mesmo que ele tenha escrito vários outros. E também ele foi considerado por muitos o primeiro romancista de língua inglesa. O nome dele não foi sempre Daniel Defoe. Antes ele era Daniel Foy. Daí, em 1695, ele mudou para Defoe, Daniel Defoe. E ele morreu em 24 de abril de 1731, em Londres. E a causa da morte não sabe muito bem, mas dizem que ele teve um derrame enquanto se escondia dos seus credores, das suas dívidas. Porque ele era comerciante, tinha muita dívida, né? Daí dizem que ele morreu, ele teve um derrame enquanto se escondia. Alguém sabia essa parte da causa-morte dele? Que estresse, hein? Dívida não é melhor a pessoa escapar da dívida mesmo. Muito bem, Duda. O que deu para ver da apresentação da Duda? Quem gostaria de avaliar? Que ela estuda bastante. Eu sabia a história de cor. Né? Deu para ver que ela sabia bastante, porque ela tinha lido algumas vezes antes. Tanto é que quando ela precisou de uma informação, o que ela fez? Olhou pro caderno? Ela só consultou o texto, não leu. Ela fez assim com o olho, procurou a informação e pá, já sabia. Porque como ela tinha lido algumas vezes, agora a gente vai descobrir quantas vezes, vamos entrevistar, ela mais ou menos já sabia onde estava a informação. Ela fez assim, ó, e disse a data. E quando ela não sabia exatamente, mas ela sabia aproximadamente, o que ela fez? Ela dava uma olhadinha ali só para ver se estava correto. Não, mas teve uma data que ela disse mais ou menos. Ela disse assim, por volta de 1700, uma coisa assim, né, Duda? Foi. Tá, então, por quê? A pessoa está segura que é por volta de 1700. Não é um momento que ela precise dizer o número exato. Muito bem. Ô, prof, eu acho que isso aí fui eu que falei. E aí a Duda falou outra data, por volta de Confundi. 1700, fui eu que falei. Isso é um recurso bom também que a Marina usou, tá? Que é a pessoa dizer aproximado, não precisa ela saber exatamente o número. Depois, se precisar, se alguém dissesse, foi antes ou foi depois do ano não sei qual, aí sim a pessoa vai lá e olha. Mas quando a gente estuda, essa capacidade de encontrar a informação no texto é muito importante. Por isso que quando o professor faz prova com consulta, às vezes 5 minutos de consulta é suficiente se a pessoa estudou. Por quê? Porque ela não precisa saber decor, mas ela mais ou menos, como ela estudou, ela vai saber mais ou menos onde vai encontrar. Primeiro ela vai saber que vai encontrar, porque se a pessoa não estudou, ela vai pensar assim, talvez tenha essa informação. Mas quando a gente estudou, a gente diz, tem isso mesmo lá no texto, só que eu não me lembro agora. Tá? Duda, quantas vezes tu leste o texto? Eu posso dizer que eu li mais de 5 vezes. Sim, deu para ver. Tá? Esse é um jeito de apresentar as coisas.
Claro que é importante que, além de ler, ela tenha entendido, senão ela vai falar uma coisa e a gente vai ver na cara que ela está falando uma palavra que não sabe o que é. Fala, Marina. Eu acho que já entrou a maioria da turma e que a gente já pode começar o teatro. Não, lembra que eu te disse? Depois que a gente começar uma atividade, daí a gente vai continuar primeiro essa atividade aqui. Então vamos lá, quem mais fez sobre o Daniel Defoe? Duda, tu já tinhas apresentado, né, sobre o bonsai? Aham. Ah, tá. Foi legal isso, fazer duplo. Tá? Outra pessoa sobre York? Não? Eu fiz, mas já falaram. Natália, não tem problema, pode falar, tua vez agora. Natália? Pode falar. Não tem nada de diferente. Não tem importância. Conta o que tu tinhas pesquisado. Que ele foi jornalista e escritor inglês. Ficou famoso pelo livro Robinson Crusoe. Nasceu em 1660. Faleceu Natália, tenta fazer assim, ó. Tenta nos contar, sem ler. O que tu te lembra da tua pesquisa? Que ele nasceu em 1660, morreu em 1730. Ficou famoso pelo livro do Robinson Crusoe. E só. O resto já tudo igual. Não tem importância que é igual. Conta como é. Por exemplo, se eu te pergunto, digamos que eu cheguei agora na aula, não ouvi nada do que eles disseram. E aí eu vou te perguntar. Oi, Natália, sobre o que foi a tua pesquisa? O que tu descobriste? Agora conta. Começa lá do começo. O Daniel Defoe, começa de novo. Porque agora que tu já leste 2 vezes ali, tu vai poder nos contar, assim. O Daniel Defoe foi um jornalista, também foi tal coisa. Vai. A família tinha um comércio pequeno e ele morreu com 71 anos. Ah, tá. Eu pensei que tu ia começar assim, como se eu cheguei atrasada, cheguei agora, não ouvi nada do que os outros já falaram, nem o que tu tinha falado. Começa lá do começo. Ele nasceu em 1660. Ele foi escritor e jornalista. Escreveu vários livros, muitos romances. Morreu em 1730, com 71 anos. Tá. Uhum. Mais alguém fez sobre ele? Eu também. Vai, Tom. Abre a tua câmera. Não tem problema que tenha informações repetidas, tá? Vai. Ele nasceu em 1660, lá na Inglaterra, e depois que ele terminou os estudos, ele queria ser comerciante que nem o pai dele. Ele tentou ser comerciante, mas não acabou não dando certo, e aí ele começou a escrever livros. E aí, em 1719, ele ficou famoso pelo livro Robinson Crusoe. E ele morreu em 1731, com 71 anos. Muito bem. Onde é que tu tá, Tom? Oi? Onde é que tu estás? Eu tô no escritório. Ah, tá. É que eu tô vendo não sei se o pé de uma coisa ali atrás e não tava. O pedestal de alguma coisa. Ah, cadê? Ah, tá, entendi. Entendi. Muito bom. Mais alguém? Duda, deu pra ver que tu tinha entendido. Natália também entendeu, Tom também entendeu, né? Isso, essa parte que vocês tinham pesquisado. Mais alguém? Deixa eu anotar o Tom. Oi. Quem falou?
É que na aula passada eu não pude apresentar meu trabalho porque eu tava sem microfone. Daí eu consegui arranjar um microfone. Só que o problema é que eu tô com 3%, mas eu posso apresentar? Pode. É sobre Então já bonsai. abre a câmera e vamos lá. É que Peraí, eu vou tentar, peraí. Foi? Foi. Os primeiros bonsais foram trazidos da China mais ou menos 1.200 anos atrás. E por mais que a palavra bonsai seja japonesa, eles acreditam que os primeiros bonsais foram trazidos da China há mais ou menos 1.200 anos atrás também, como lembrança religiosa. Ah, não, nossa, eu pedi a mesma coisa. Tudo bem, deixa. Abre a tua câmera. Por volta do... Tô ligada. Tá aqui, ó. Ah, tá É que eu tô aqui. usando Tá. esse... É que o som É que tá ela saindo. tá com 2. É que ela tá Entendi, com 2. entendi. Já. Vai. Tá, daí por volta dos anos 700 anos... Não, 700 antes de Cristo, os chineses começaram a arte do bonsai, usando técnicas especiais para cultivar árvores anãs em bandejas. E daí só os ricos usavam os bonsais com... Nossa, essa parte eu não entendi. Porque eram os modelos originais. Que era, tipo, mais carinho. Daí só os ricos usavam. Não sei se deu pra entender, mas tudo bem. Daí foram espalhados por toda a China como presente de luxo. Daí tinha uma época que o Japão tava pegando tudo que a China fazia. Então, tipo, eles copiavam tudo que a China fazia. Então, eles acabaram pegando esse negócio do bonsai. Eu achei curioso que tu disseste que tu não tinha entendido, mas tu explicaste sem precisar ler. Né? Achei legal isso. Ó. Tu tinha dito assim, essa parte eu não entendi bem, mas aí tu conseguiste explicar bem explicado. Tem mais? Só isso, mas tem umas curiosidades aqui, que o bonsai não é uma espécie vegetal específica, mas sim uma técnica utilizada em árvores com o objetivo de diminuir. Miniaturizar, né? Miniaturizar. É isso. Muito bem. É que a gente tinha falado, né? Não é que o bonsai é uma planta. O bonsai é a técnica. Muito bom. Muito bom. Gostaram? Agora pode botar no carregador aí o celular. Vitória? Oi. Quer falar? Não, eu já apresentei na outra aula. Sim. Deixa eu ver. Gilberto? Gilberto tá aí? Queres falar? Ele tá com a live também, não sei se ele pode ficar falando por muito tempo. Gilberto te apresentou, né? Tá. Só falta a Ana Paula. Dos que estão hoje aqui. Eu. Fala. Prof, eu fiz do Daniel Defoe, eu botei. Daniel Defoe nasceu em Londres, foi escritor e jornalista e graças ao livro Robinson Crusoe, lançado em 1719, que fez muito sucesso, ganhou vários prêmios e acabou falecendo em 21 de abril de 1731 aos 71 anos. Eu peguei o texto, eu li o texto, claro que tinha mais, como é que é? Mais detalhes, né? Só que eu resumi e botei. Tá. Quando for isso, vocês podem sempre, antes da aula, dar uma lidinha, porque aí vocês não vão precisar ler, vocês vão poder contar de uma maneira geral e olhar só as informações necessárias, tá? Ficou faltando só a Ana Luísa, que não está hoje, o João Teodoro, que não está hoje, o Samuel, que não está hoje também. João tá aí, na verdade. Oi? João tá ali. João tá aqui? Tá. João? Ah, é? Ué? João, e a tua câmera? Abre aí e conta para nós a sua pesquisa. Deixa eu arrumar aqui a presença dele. Giovanni também chegou, né? Giovanni?
Não, tá aqui não, Giovana. Não estavam na hora que eu Não. fiz a chamada. Eu acho que ele estava, mas eu acho que ele caiu, né? Caiu. Tá, João Teodoro? João está em aula? Ana não está. Giovanni está em aula? Giovanni? Não, ele não tá em aula. Não tá aqui. Mas ele tinha entrado, né? Eu acho que ele entrou e saiu, prof. Tá. Assim, quando o João chegar, vamos ver se ele vai apresentar. Então, deixa eu ver que horas são. Ah, tá. Nós vamos fazer daqui a pouquinho o intervalo e depois, na volta, já venham prontos para a apresentação. Qual vai ser o primeiro grupo? Pode ser o deles que é maior, prof. Nossa. Ou a gente que tem a história inteira. Não sei. Vai ser na segunda aula, porque a mãe de Juba tá em live. Não, todo mundo vai ser na segunda aula, porque agora tem só 4 minutos. Então, quem é o primeiro grupo? Pode ser gente. Sofia? Pode ser gente, então. Pode ser. Tá, então é nosso grupo. Tá, Sofia, Gabriela. Vitória é o mesmo? Eu também, Marina, oi. Tá. Esse grupo aí vai ser o primeiro. Assim que eles terminarem, a gente avalia. Vem o segundo. E tem um terceiro grupo? Não? Ô, prof, a turma assistiu. Oi. as pessoas que posteriormente não sabiam, que não fizeram, tipo, no caso a Duda, e as pessoas que estão sem grupo, ela podia meio que montar uma historinha no recreio, né? Não, porque depois a gente vai fazer sobre outro assunto, daí elas apresentam. Ah, tá. O recreio é porque se eu disser para fazer no recreio, vocês vão ficar sentados no computador sem se movimentar. E o importante desse horário é que vocês se movimentem, tá? Na hora do recreio. Entenderam? Não ficar sentados esses 10 minutos. Então, que vocês movimentem as pernocas. Tá? João, voltaste, né? João tá aqui, voltando. Johnny? Oi. Ó, João, sobre o que foi a tua pesquisa? Qual que tu escolheste? Eu não fiz ainda porque eu tô fazendo de ciências, 2 tarefas. Mas não tem problema. Lembra que era uma coisa bem rápida, João? Já é a segunda vez que eu tô passando essa tarefa. Não fez Sim, problema. a professora pediu para eu entregar urgente. Não entendi. A professora pediu para eu entregar urgente. Então, porque a dela também estava atrasada, né? É. Ó, eu já dei dois temas diferentes, 2 semanas diferentes, né? Que na verdade foram 3, se eu contar desde que eu passei isso. Então tenta não deixar acumular, tá, João? Para não, nem ciência, nem português, nem nenhuma. Quando o professor mandar a tarefa, tu já pode começar naquele dia, ou fazendo um pouquinho por dia. Quando a tarefa for longo prazo, vão fazendo um pouquinho por dia. Não deixem para fazer tudo na última hora, porque daí, normalmente, uma coisa que era para ficar de alta qualidade, se o professor dá 15 dias para fazer uma tarefa, significa que ele quer que vocês pesquisem ao longo de 15 dias, e não no 14º dia. Tá? Isso eu estou falando para todos, não só para o João. Tá? Então, se vocês tiverem um trabalho que é a longo prazo, é porque o previsto é que esse trabalho seja feito a longo prazo, e não feito no último dia, nesse prazo. Tá? E é por isso que tem bastante tempo, para que o trabalho fique de alto nível. Se não, mandava de hoje para amanhã, e vocês davam uma pesquisadinha. Combinado? Tá, então façam a pausa, se movimentem, essas pernocas, e Tchau. voltem daqui. Pode continuar aqui na sala, quem quiser. Mas é que é isso que eu tô falando, Ana Paula. Quem continua na sala, continua sentado. E o bom era vocês darem uma movimentada no corpo. Não, deixar o celular aqui na aula e a gente sair daqui. Pode deixar. Tá? Tá. Beijinhos, até daqui a pouco.